Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júlio César, o abençoado. Estou aqui com a nossa amiga Tamires, formada em psicologia. Nós vamos abordar um assunto muito importante, que é sobre o suicídio, sobre a depressão. E nós queremos ouvir da Tamires. Tamires, primeiramente, boa tarde, né? Deus abençoe. Eu tenho certeza que você tem muitas coisas aí para acrescentar e agregar para a gente. Boa tarde, Tamires. Boa tarde, Júlia. É um prazer estar aqui ajudando a nossa cidade, né? E falando um pouquinho daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem visto aí no trabalho. Porque assim, pessoal, a gente tem notado, né, Tamires, a cidade de Marília, infelizmente, é muito conhecida, outrora antes, como a capital, né, aí vai a briga, biscoito, bolacha, mas foi conhecida como a capital do alimento, a cidade de Marília, e infelizmente nós estamos em um ranking que a gente não queria estar, como a primeira cidade, né, se não a primeira cidade do suicídio, da depressão, desse mal que a gente quer varrer da cidade de Marília. E eu, com a bandeira que eu defendo, que é a bandeira saúde mental, nós queremos colocar isso em plano nosso, se assim nós sendo eleito como vereador da cidade de Marília, e nós queremos pesquisar e entender mais. Então eu solicitei a minha amiga Tamires, formada em psicologia. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa aqui muito produtiva. E para você que está ouvindo aí, quem sabe você possa, né, Tamires, está passando por um momento ruim, então você pega esse vídeo aí, analisa, ouça, né, com cuidado, ouça aí na calma, eu tenho certeza que vai ser uma mensagem, um vídeo produtivo para você que está vendo esse vídeo aí. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, Tamires. Uma das primeiras perguntas que eu queria te fazer, que eu preparei aqui: sinais, né, de alerta para o suicídio. Qual é o sinal, né, que a pessoa está dando, que ela está querendo ali se suicidar, tirar sua própria vida? Como diagnosticar esses sinais de alerta, Tamires? Júlio, geralmente a pessoa que ela vai tentar o suicídio, ela tem alguns sinais, mas isso não é uma regra, tá? Existem pessoas que cometem ali o suicídio de maneira bem impulsiva. Mas alguns sinais que talvez você possa identificar, porque não é sempre que você consegue identificar. Uma pessoa que era muito alegre, ela era muito envolvida ali com amigos, com familiares, e de repente ela começa a se isolar, de repente ela começa a ficar um pouco mais triste. E não é a tristeza comum que a gente sente quando acontece alguma coisa negativa, quando a gente perde alguma coisa, termina um relacionamento, sai de um emprego, não é isso. Porque essa tristeza que a gente tem, que é normal, a gente tem por alguns dias e logo isso passa. A sua vida não vai acabar por conta daquilo. Mas quando você tem ali uma tristeza, né, que a gente vai chamar comumente de tristeza, que não passa, que a pessoa não vê uma possibilidade de melhora, que ela já se conformou, a vida é ruim assim mesmo, eu não quero mais viver, talvez a melhor opção seja mesmo a morte. Todos esses sintomas podem indicar uma pessoa com esse lado aí para o suicídio. Então, pessoal, quem sabe você possa ter esses próprios sintomas que a Tamires acabou de abordar aqui, você está ficando triste e essa tristeza não está saindo, né? E você até procura o motivo por quê. Então, vamos aproveitar a conversa aqui com a Tamires, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva. Tamires, uma segunda pergunta que eu quero fazer para você: todo suicídio, ele começa com uma depressão? É obrigatório? Para a pessoa cometer o suicídio, é obrigatório essa pessoa ter uma depressão profunda, Tamires? Não, mas ele vai estar presente, eu não vou falar 100%, 90% dos casos ele vai estar presente junto com alguma doença psiquiátrica. Então, não necessariamente a depressão, mas sempre com sintomas depressivos, que tem uma diferença aí. Os sintomas depressivos são aqueles que a gente falou anteriormente, que é aquela tristeza profunda, a falta de esperança. E uma coisa muito importante que a gente precisa ressaltar é que a pessoa, quando ela tenta contra a própria vida, em momento algum, ela está pensando necessariamente na morte, tá? Geralmente, ela está pensando no alívio daquela dor que é muito profunda, daquela opressão, daquele sentimento que para ela muitas vezes já ficou insustentável, insuportável, e a única maneira que ela vê de aliviar aquilo é dando fim ali à própria vida. Meu Deus do céu, muito interessante, né, esse segundo tópico que a gente fez aí, e você vai pegando os detalhes aí, vai aprendendo aí. E eu tenho uma pergunta também, que é uma pergunta que um amigo meu fez para mim, né, passar para você. Eu falei, peraí que ele fez para mim, eu falei, não, tem uma pessoa certa que vai responder. Eu falei, a Tamires
né, formado em psicóloga, ele falou, então manda para ela essa pergunta. O suicídio, ele pode ser hereditário? Meu pai teve suicídio, meu pai, né, ele cometeu o suicídio, então, teoricamente, eu tenho uma tendência muito grande a cometer o suicídio. É hereditário ou não é hereditário o suicídio? Para sua pergunta, eu vou falar sim e não. Por quê? Não existe um gene na sua genética que diga assim, olha, com certeza essa pessoa vai cometer o suicídio. Porém, a depressão, a tentativa de suicídio, ela é um acontecimento multifatorial. Então, existem milhões de coisas que juntas acabam finalizando e tendo como resultado o suicídio. Porém, pessoas que já tiveram no seu ciclo ali familiar ou social, pessoas que cometeram ou tentaram cometer, vão ter uma maior probabilidade de chegar a isso. Não é uma regra, mas é um grupo ali de risco, né? Tem uma maior incidência. Entendi. Às vezes, eu já ouvi falar, né? O tio do rapaz, a pessoa morreu de suicídio, né? Cometeu suicídio, acabou morrendo. Aí alguém vai falar, o tio desse rapaz é a mesma coisa, né? Aí leva a entender que se é hereditário ou se não é, mas ficou muito bem explicado. Agora, uma pergunta que eu conheço a Tamires, é nossa amiga, e nós, né, congregamos, né? Nós servimos a Cristo, ela na igreja dela, e eu na minha igreja, né? Somos cristãos, e é uma pergunta que depois eu vou querer pincelar também, mas é uma pergunta muito interessante, e a pergunta é, as igrejas ajuda ou atrapalha o suicídio e a depressão, né? Qual é o papel da igreja? Se entrou alguém na igreja lá e essa pessoa ela está com uma depressão, essa pessoa está com pensamento de suicídio ou está com uma depressão, sobre os dois assuntos, a igreja, qual é o papel da igreja? A igreja vai ajudar? A igreja vai piorar? O que você acha, Tamires? Olha, Júlio, depende muito de que igreja a gente está falando. Pensa igual. Né? Porque nós somos cristãos e a gente sabe que alguns assuntos ainda são tabus dentro da igreja, né? Muita coisa a gente espiritualiza e, na verdade, não é tão espiritual assim. É algo físico, porque nós somos, né, espiritual, físico, então não dá para espiritualizar tudo. Porém, se você estiver dentro de uma igreja que abraça essa causa, que tem ali um olhar muito mais de amor do que de exclusão, com certeza essa igreja vai te ajudar. Porém, se a gente trocar aí a igreja por vida espiritual, eu vou te dizer com 100% de certeza, se a pessoa tiver uma vida espiritual, ela pode sim conseguir a cura, conseguir melhora, porque isso já é cientificamente comprovado que a pessoa que ela tem uma vida espiritualizada, ela consegue se curar muito mais rápido, muito mais fácil do que uma pessoa que não tem ali a vida espiritual. Então, a igreja em si não vai ajudar, mas a vida espiritual dessa pessoa vai fazer total diferença nesse quadro. Sim. Ainda mais se numa igreja você tiver uma Tamires aí, viu? Para te ajudar. Querendo ou não, né, Tamires, é muito importante, né? Uma igreja está preparada para isso, muito, né? Muito. Igual você falou, as igrejas no momento, né, estamos vencendo aí muitos tabus, estamos quebrando muito tabu aí, mas a igreja tem que se preparar. Quando a gente fala assim de uma modernidade, de um algo novo para a igreja, não distorcer a palavra é uma só, eternamente, e é assim que a gente vai chegar ao céu. Mas eu falo assim, a forma de as pessoas que vão chegar, porque eu acredito assim, né, Tamires? As pessoas, vai passando décadas ou vai passando um século, vai mudando as pessoas mudam, então tem a forma de você conquistar essas pessoas. Um assunto que eu abordo, Tamires, até tocando nesse assunto, eu queria, caso eu, sendo eleito o vereador de Cidade de Marília, eu quero apoiar essas igrejas do primeiro dia do mandato até o final, as igrejas pequenas. Por que eu digo as igrejas pequenas? Porque são as igrejas que não são vistas, são igrejas que não são vistas, mas são as igrejas que mais recebe essas pessoas, porque eu acredito assim, cada bairro, né, tem uma igrejinha ali, e a pessoa está triste no bairro, e o que ela vai pensar? Eu vou no culto, né, vou ouvir uma palavra. E as igrejas têm um papel tão poderoso, tão fundamental, de transformar a vida de pessoas, e a gente não vê nenhum incentivo público, nenhum incentivo, ou
ou uma pessoa física, um vereador. Nas igrejas pequenas, eu vou fazer o dia da restauração. E que dia que é esse? É um dia de culto normal? Não, é um dia totalmente diferente, onde a gente vai levar ali psicólogas, psicólogos, né, que psicologicamente cristãos, né, e esses psicólogos, eles vão ali tirar o dia, 2 psicólogos na igreja, 3 vão na igreja, e vai abrir a igreja, as portas da igreja no bairro, para as pessoas do bairro entrar na igreja e receber ali, né, uma orientação, né, porque eu acho que sim, às vezes a pregação ela é muito corrida, então não dá muito tempo, mas abrir as portas da igreja de 10 horas da manhã, ficar até 6 da tarde e 3 psicólogos ali totalmente grátis para a população ali do bairro, ali perto da igreja, entrar e receber uma consulta, eu acho muito válido, né? O que você acha? Com certeza, até porque hoje em dia, apesar de ter se difundido muito a história do terapeuta, psicólogo e tudo mais, ainda para a classe cristã é algo ainda meio não tão alcançável, assim. Então tem muita gente que nunca passou por um psicólogo, que nunca fez terapia. Tamires, uma outra pergunta que eu vou fazer para você. A depressão e a tentativa de suicídio tem cura ou não tem cura? Só dá para amenizar? Ou tem cura de fato? Não, tem cura, dá para entrar em remissão, só que por ser uma doença multifatorial, não é só o remédio, só o psiquiatra que vai curar aquilo. A gente precisa olhar ali para os amigos, a gente precisa olhar para o ambiente onde essa pessoa está inserida, a gente precisa olhar se ela está fazendo terapia, porque muitas vezes ela não tem ali amigos, não tem alguém para conversar, e a terapia vai ajudar ela, né? A gente precisa da medicação, porque a medicação vai ajudar a produzir algum hormônio, alguma substância no cérebro dela para ajudar ela a combater aquela depressão. A gente vai precisar ali que ela comece a fazer exercícios físicos, então ela vai precisar ter uma vida mais espiritualizada. Então a gente precisa mexer ali em várias áreas da vida dela para que tudo isso se harmonize, para que ela possa ter 100% de remissão. É possível? É possível. É um trabalho de um dia para o outro? Não é. É um trabalho de formiguinha. E a gente precisa também quebrar esse tabu da medicação, né? Sim. A medicação, em muitos casos, ela é necessária. Não é algo que a gente pode abrir mão. Alguns casos vão poder abrir mão, vai poder ter a alta? Sim, mas outros casos não. E não é porque ela ainda toma medicação que ela não foi curada. Porque a cura, nesse caso, ela vem quando não apresenta crises. E não com a falta da medicação. Entendi. E a gente precisa também entender que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Não dá pra gente dar uma fórmula pronta. Sim. Basicamente, numa visão geral, é isso que a gente precisa. De uma equipe multidisciplinar. Mas existem casos e casos, pessoas e pessoas. Às vezes ela tem ali um ciclo de amigos muito forte, ela tem pessoas muito próximas. Então a gente consegue ali talvez tirar a terapia, não sei. Quando você fala assim, cada caso é um caso, aí eu poderia dizer assim, ou cada grau é um grau? Existe graus, né, de depressão para chegar ao suicídio ou só a depressão? Existe graus ou existe cada caso é um caso? Existem tipos de depressão, né? E conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo mais tipos. Então precisa ali ter um diagnóstico muito correto, precisa trabalhar com um profissional que tem experiência nesse caso, porque não são todos os terapeutas e todos os psicólogos que sabem trabalhar com a depressão. E aí, através disso, a gente consegue montar ali um quadro para poder trabalhar isso, para não ter mais crises, não ter recaídas e aí ter a remissão total. Entendi. Tamires, agora preciso dessa fórmula mágica. Como evitar o suicídio, Tamires? Pega esse abacaxi aí. A gente tem um problema no mundo atual que é muita informação. E mesmo com muita informação, as pessoas ainda continuam não sabendo das coisas. Então, o que é importante? Primeiro ponto, você precisa se conhecer. O autoconhecimento é fundamental para você conseguir distinguir se você está em episódios depressivos, com sintomas depressivos, ou se você simplesmente está triste, por um motivo, algo ali que vai passar e depois você vai se recuperar. Então, a primeira coisa é se observar. Eu não vou colocar observar o outro, porque aí a gente coloca um peso muito grande nas famílias que já perderam alguém. Então é se observar, cada um tem essa responsabilidade por si, se observar. Percebeu que tem alguma coisa estranha? Vai conversar com alguém,
vai procurar um terapeuta, vai procurar um amigo, vai procurar um pastor, vai conversar com alguém que tenha sabedoria para te direcionar. Porque muitas vezes a gente não quer dar o passo da terapia. Às vezes tem medo do desconhecido. Então vai conversar com alguém que tenha sabedoria para te mostrar qual é o próximo passo, o próximo caminho. E sem falar, ô Júlio, que a gente tem esses canais onde você liga, você conversa, né? Se você jogar mesmo lá no Google sobre suicídio, vai aparecer vários números ali onde você pode ligar. Tem a própria CVV que você liga, uma pessoa te acolhe, conversa com você. Se você pedir ajuda, eles vão te encaminhar para a unidade mais próxima, para que você possa ter ali um tratamento. Mas eu acho que o essencial é se observar. Entendi. Se observar. Tamires, eu quero saber se uma pessoa que ela está em um caminho para o suicídio, essa pessoa ela está focada assim, ela está vendo o presente. Por que eu falo que ela está vendo o presente? Se uma pessoa que vai tirar a vida, ela está no momento, ela só está vendo perca, tristeza, dor, ela não quer ver mais ninguém, para ela não tem mais sentido a vida, né? É o caminho para o suicídio, né? Não tem mais sentido para a vida, não quer saber de ninguém. Às vezes o próprio filho, a filha, né? Que essa pessoa tem já não é nossa, eu vou me segurar por eles, também não está perdendo tudo as estribeiras. Então ela está vendo o presente, porque ela não consegue ver a saída. Se essa pessoa no presente conseguisse ter o poder de olhar o futuro, e lá no futuro essa pessoa ia ver que ela está melhor, que ela está num trabalho maravilhoso, que ela não está agora no presente, ela está, vamos supor, se perdeu o casamento, se foi alguma coisa assim, e está com um casamento maravilhoso, se lá no futuro ela olhasse e visse que a vida dela, ela notasse que a vida dela ia ser uma vida diferente, uma vida transformada, eu acho que ela não ia perder a vida dela aqui, eu acredito. Se ela tivesse o poder de olhar o futuro. Qual que é a pergunta, qual que eu queria que vocês entendessem aí também, que você está analisando o vídeo, quem sabe você está nesse caminho. Você está vendo o presente. E quando você vê o presente, qual é o momento do presente? Depressão, morte, o que vem na cabeça? Vontade de sumir. Então você não consegue analisar o futuro, o que há por vir, o que tem na frente para você. E isso no presente, como você só está vendo, né, coisas ruins e negativas, o que importa é a morte, o que vai aliviar, na verdade, a sua dor é a morte. Então eu acredito que as pessoas vão tirar a vida por isso, porque não conseguem ver o presente. Mas quantas pessoas que já não tentaram se matar e deram errada essa tentativa, e hoje estão dando palestra, e hoje estão, né, são a favor da vida, ou seja, deu errado, e a vida dela mudou na frente. Então eu acredito que vocês têm sentido isso para você. A pessoa não consegue ver o futuro, então o presente agora é ruim, quer tirar a vida e não consegue ver o futuro. Tem lógica? Tem, até porque nesse caminho para o suicídio, acho que o principal fator é o fato dela não ter esperança no futuro. Ela não consegue ter esperança. Então ela já desacreditou que qualquer coisa boa vai acontecer. Ela acha que o presente é ruim, talvez o passado dela também foi ruim, e ela, na cabeça dela, ela projeta que o futuro vai ser pior, do mesmo jeito ou pior, porque ela já não tem tanta força para combater isso, ela já está lutando há algum tempo. Então ela fala assim, se agora eu já estou cansada, lá na frente não vai ter como, eu não vou aguentar. Se no passado não tem jeito, no presente está pior do que o passado? Ela acha que o futuro vai ser pior. Então, o caminho para o suicídio, infelizmente, é isso. Ela não tem esperança. Ela não acha que vai melhorar. Ela já perdeu toda a perspectiva dela. E por que a fé é tão importante? Porque quando você tem uma vida espiritual, a escritura, a Bíblia, tudo que a gente aprende dentro de uma igreja, baseado na fé, é o futuro. Sim. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Deus vai fazer, Deus vai mudar, vai acontecer. É uma fase, a gente vai passar por esse deserto. Então, por isso que essa vida espiritual ajuda tanto, né? Na luta da depressão e até mesmo na tentativa de suicídio. Porque ele começa a ver esperança no futuro. Gente, conversei aqui com a Tamires, né, formada em psicologia, uma grande amiga. Tamires, muito obrigado. Olha, para achar essa agenda com a Tamires não foi fácil. A gente já desmarcou uma vez, porque não teve como. E agora, graças a Deus, Deus me abençoou com essa agenda, com essa
pessoa maravilhosa. Muito obrigado, Tamires, viu? Deus te abençoe muito. Amém. E dá suas últimas palavras aí, Tamires, para esse público aí que aprendeu muito com você, Tamires. Verdade. Pessoal, tem jeito, né? Muitas vezes a situação que você se encontra, você vai falar assim, você não conhece a situação que eu tô hoje. Porque não tem jeito, mas tem jeito sim. Nada é para sempre, né? A felicidade não é eterna e a tristeza também não é eterna. Existem muitas opções, existem muitas ferramentas que você pode utilizar para sair desse lugar aí onde você se encontra. Existe ajuda terapêutica, existe ajuda psiquiátrica e você pode sair desse lugar aí. Só depende de você. A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Então a gente está aqui à disposição para te ajudar, para te direcionar nesse caminho. E com certeza o que Deus tem para você é muito melhor do que o presente. Maravilha. E lembrando você, eu sou candidato a vereador da cidade de Marília e o meu número é 30100. O Júlio César, o abençoado. E o meu número é 30100 e eu quero colocar esses projetos, eu quero andar com pessoas de conhecimento para a gente ajudar pessoas. O meu intuito é de levantar pessoas, ajudar pessoas, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser na Câmara, é isso que eu vou fazer para o povo de Marília, ajudar pessoas, transformar a vida de pessoas. Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família e fique com Deus. Deus te abençoe. Tchau.